O que são calvinismo e arminianismo? Com certeza, em algum momento da sua vida cristã, você já ouviu ou se deparou com alguma literatura que abordavam esses temas. Mas o que tratam o calvinismo e o arminianismo? O que eles abordam? Bom, por não ser nenhum teólogo ou grande conhecedor das Escrituras, meu propósito não é me dirigir a grandes conhecedores das Escrituras, teólogos e professores bíblicos. Eu me dirijo aqui àqueles que estão iniciando a sua vida cristã, crentes que acabaram de passar pelo novo nascimento e estão tendo algumas dificuldades para entender alguns assuntos bíblicos, que podem ser alguns bastante difíceis. Não tenho nenhum objetivo de levar você a crer em nenhum dos temas que eu abordaria aqui, mas apenas lhe ajudar na compreensão dessas duas visões teológicas, que por anos vêm aí andando em lados opostos uma da outra, mas que falam de um tema muito importante, que é a doutrina da salvação. Por isso eu tentarei ser o mais objetivo e claro possível. Primeiro, porque calvinismo e porque arminianismo. Já frisamos aqui que ambas tratarão da doutrina da salvação, nos falará de como Deus em Cristo salva os homens. Mas por que se chama calvinismo e por que se chama arminianismo? De onde vêm esses nomes? Devido aos teólogos que a defendem. Primeiro, temos João Calvino e segundo, Jacobus Arminius. Enquanto o calvinismo se baseia nos ensinamentos de João Calvino, o arminianismo tem como base os pensamentos e ensinamentos de Jacobus Arminius. As duas correntes são conhecidas por terem 5 pontos de crença, cada uma delas, mas que se divergem, onde o calvinismo diz uma coisa e o arminianismo afirma outra. E tentarei mostrar agora a você os 5 pontos de ambas, calvinismo e arminianismo, e suas diferenças, sem se esquecer que todas elas tratam da salvação do homem. Primeiro, vontade, o livre-arbítrio versus depravação total. O primeiro ponto se refere à vontade do homem para escolher ou não a Deus. De acordo com o arminianismo, cada pessoa, quando se trata da salvação, tem livre-arbítrio para escolher seguir a Deus ou não seguir. Sendo assim, para ser salvo, é o homem que deve se movimentar, começar a caminhar em direção a Cristo, a Deus. Deus lhe oferece a salvação, mas está em seu poder aceitar ou não. Já o calvinismo tem uma visão diferente, pregando a depravação total. O homem está totalmente depravado. Uma teoria que afirma que o homem é escravo do pecado, está caído. Romanos capítulo 2, verso 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dessa forma, segundo o calvinismo, o ser humano é incapaz de, por si só, se voltar a Deus. O homem não busca a Deus por sua vontade própria, pois ele é um escravo. Parece que Deus haja em sua vida para que ele creia em Cristo. Outra passagem que eles usam muito é João 6, verso 44, quando Jesus diz que ninguém pode vir até ele se o Pai, que é Deus, não trouxer. Afirmando assim que só Deus, em detrimento da vontade do homem, pode levá-lo à salvação. Segundo, eleição condicional versus eleição incondicional. É lógico que ambos acreditam e pregam sobre a eleição, e é um tema bíblico, está lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 4, quando Paulo começa dizendo aos Efésios que Deus nos elegeu nele antes da criação de todas as coisas, para que fôssemos santos, fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou, diz Paulo, para sermos filhos pela adoção em Cristo Jesus. O arminianismo diz que Deus elegeu para a salvação aqueles que ele já sabia que aceitariam a salvação. Sendo assim, trata-se de uma eleição condicionada à ação do homem, ou seja, Deus o elegeu porque já sabia que ele creria na pregação do Evangelho, que ele creria no sacrifício de Cristo. Já para o calvinista, Deus escolhe entre pecadores, aqueles a quem ele quer regenerar e salvar, para a sua glória dele seja manifestado. Dessa forma, a eleição não está condicionada à vontade do homem. O calvinismo diz mais à vontade de Deus. Ou seja, quem Deus escolhe será salvo. Não importa o que faça.
Terceiro, expiação limitada versus expiação ilimitada. A expiação foi a obra realizada por Cristo na cruz, que nos proporcionou redenção e perdão. O arminianismo acredita que a expiação foi ilimitada, ou seja, serviu para salvar a todos os homens. Todos os homens podem ser salvos, pois Cristo morreu por todos os homens. Seu sacrifício pode salvar todos que nele crê. Já o calvinismo percebe diferente. Diz que a obra expiatória de Cristo para eles foi uma expiação limitada ou definida. Ou seja, Cristo morreu se voltando apenas para as pessoas que Deus já havia elegido na eternidade, segundo a sua própria vontade. Dessa forma, a sua morte teve total sucesso ao resgatar muitos da condenação. Somente aqueles a quem Deus havia escolhido. O resto do mundo não. Quarto, graça irresistível versus graça irresistível. Outra divergência encontrada entre calvinista e arminianismo é agora sobre a graça. Em Efésios capítulo 2, verso 8, temos o famoso versículo que afirma: porque pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Quando Deus decide salvar o homem, ele agirá pelo seu Espírito e o convencerá dos seus pecados. Agora, o que o arminianismo diz? Para eles, o ser humano pode resistir a essa ação de Deus, do Espírito Santo em sua vida. Ou seja, o homem pode escolher não ser atraído para a salvação em Cristo. Sendo assim, para ser salvo, Deus chama o homem pelo seu Espírito e atrai. Mas está no poder do homem, segundo o calvinismo, o arminianismo, o ir ou não em direção a Deus. Então vem agora o calvinismo e afirma que o homem está tão caído em pecado, tão sujo, tão impotente, que de maneira nenhuma pode se mover em direção a Deus. O homem está totalmente depravado, que não pode ir voluntariamente em direção a Deus, que não pode responder ao chamado de Deus, a não ser que Deus intervenha. Para os calvinistas, primeiro Deus age nos eleitos, mudando a sua orientação pecaminosa. Apenas assim o homem consegue ter fé e se atrair de forma irresistível, que eles chamam de graça irresistível, para crer em Deus, em Jesus. Agora, queda da graça, ou perseverança dos santos. Outro dos pontos é que o calvinismo e o arminianismo têm visões diferentes. Em relação a esse último ponto, há a possibilidade de perda de salvação, ou não. Para o arminianismo, o homem pode perder a sua salvação e deixar de ser salvo, caso escolha não perseverar no caminho da salvação. Já o calvinismo defende que, já que todo o processo da salvação é uma ação divina e que o homem não pode fazer nada para ser salvo, também nunca conseguirá fazer qualquer coisa que lhe faça perder a sua salvação. Ou seja, uma pessoa não pode fazer nada para ser salva ou deixar de ser salva, segundo o calvinismo. A doutrina usa o termo que eles chamam de perseverança dos santos, que mostra que aqueles a quem Deus escolheu vão perseverar até o fim, ou na obra que Deus começou a fazer neles. Podem pecar, mas irão sempre se arrepender e estarão sempre guardados por Deus. Então espero ter ajudado a você a compreender um pouco dessa questão calvinismo e arminianismo. E o meu conselho é que você não creia em nenhuma e nem na outra, mas que leia a Bíblia, pois o Espírito Santo tem a capacidade de fazer você entender realmente o Evangelho do Senhor Jesus.